Oiê! Hoje eu tô aqui na minha cozinha e nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu organizo as minhas panelas e também vou te dar uma dica bem legal sobre qual a quantidade correta de panelas que você precisa ter aí na sua cozinha. Personal Organizer, e eu estou aqui para te ajudar. O assunto hoje é panela. Olá, meu nome é Juliana Takahashi, eu sou Personal Organizer e eu estou aqui para te ajudar a ter uma casa mais organizada. Muito bem, essa aqui é a minha cozinha, estou aqui com o meu armário, meu balcão de pia, embaixo da pia, e aí eu vou te mostrar como que eu organizo as minhas panelas. Um detalhe, antes de eu começar a falar, é sobre o balcão de pia, né? Esse balcão aqui que fica embaixo da pia. Uma recomendação é que você não armazene neste balcão, nessa parte do armário, alimentos e coisas perecíveis. Porque a proximidade com a cuba aqui pode ocasionar alguma umidade. Dependendo aí da situação, às vezes pode ter algum probleminha de vazamento, às vezes o sifão já fica um pouquinho velho e aí começa a pingar água. E aí se você colocar a sua despensa, se você colocar os seus alimentos aqui debaixo da pia, vai acabar que vai estragar, você vai perder toda sua despesa. Tá? Então é recomendado que nessa parte do armário você não utilize para guardar os mantimentos. E aí acontece uma situação também, dependendo do material que é a sua cuba da pia, conforme você está cozinhando, você coloca alguma coisa, um frango para descongelar ou alguma coisa ali na pia, mesmo que ela não tenha vazamento, embaixo da cuba, por conta da diferença de temperatura, começa a formar umas gotinhas aqui embaixo, ó. E aí ele acaba pingando também e gerando umidade. E por isso que não é muito recomendado você guardar os mantimentos embaixo da pia. Por isso que normalmente quando eu vou organizar, aqui no meu armário, eu fico as panelas, mas então eu sempre dou preferência ou para as panelas, as travessas, os potes, coisas que mesmo que se por um acaso ocorrer algum vazamento, não vai ter muito problema de estragar, de você perder alguma coisa. Tá? E aí agora já vou te mostrar aqui as panelas, como eu organizo. Vamos lá. Deixa eu só dar uma reguladinha aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Aqui são as panelas. Pra mim, fica muito mais fácil colocar as panelas aqui, porque o meu fogão já tá aqui do lado da pia. E aí, aqui, por ser a pia, é o local onde eu cozinho, onde eu preparo o alimento. Então, para mim, fica muito mais fácil, muito mais acessível que as panelas estejam nessa parte do armário. E aí, você define o local para guardar as suas panelas conforme a quantidade de panelas que você tem e conforme o espaço também, o tamanho do seu armário. E aí, você tem que levar em conta também essa praticidade. Tá? Não adianta você colocar no armário lá no fundo ou colocar suas panelas lá na despensa, porque tem mais espaço, só que aí fica mais difícil que você tem que ir até lá para buscar panela na hora que você está cozinhando, tá? Você tem que levar em conta também essa praticidade de ficar fácil de você pegar. Então vamos lá, deixa eu te mostrar. Ó, aqui nessa parte de cima eu coloco as minhas panelas de uso diário. Eu cozinho todos os dias e essas panelinhas aqui, essas duas panelas aqui, são as panelas que eu mais utilizo. Eu uso ela praticamente todos os dias. Vamos ver se vai dar pra ver. Aqui no fundo tem essa panela aqui que é o tamanho médio, né? Essa caçarola, que eu também uso ela. E a frigideira. Essa aqui também é uma panela que eu uso praticamente todos os dias. Então, aqui nessa parte de cima, eu dei preferência para as panelas de uso diário, que é as panelas que eu mais uso. Então, inclusive, elas ficam até aqui, ó, na parte da frente, porque fica fácil de pegar, fica fácil de achar elas aqui. Na parte de baixo, vamos ver se vai dar para ver aqui.
Tem essa frigideira aqui, a antiaderente, que eu também uso bem, então ela tá aqui bem facinha pra pegar. Aí eu tenho essa frigideira maior, que ela é grande, ela é pesada, eu quase não uso. Ela tá aqui por conta do espaço. E aqui no fundo, ó, são duas panelas. Essa aqui é uma panela bem grandona, que ultimamente eu não tenho usado ela. Mas ela tá aqui no fundo, porque às vezes é uma panela grande, né? Que aí eu tenho uma panela grandona assim, que me basta. E eu uso bem pouco ela. E aqui é uma outra panela maior zona também, que eu uso pouco. Ela eu uso com um pouquinho mais de frequência, mais que a grandona. Mas ela fica aqui no fundo, porque é uma panela que eu uso menos. E olha só, essas são as panelas que eu tenho na minha casa. Eu tenho um jogo de panela. E eu falo pra você, eu não uso todas as panelas. São praticamente essas 4 panelas aqui que eu uso diariamente. O restante das panelas ali, eu quase não uso, né? Então, eu tenho um jogo de panela pra mim, e essa aqui que é a frigideira antiaderente, que não é do jogo. A grandona aqui, que também não é do jogo de panela. E é o suficiente pra mim. E aí eu vou te mostrar esse outro lado aqui, ó. Panela de pressão. Eu tenho 2 panelas de pressão. Uma maior, ó, e a outra menorzinha. São 2 panelas de pressão que eu tenho. Pra mim é o suficiente. Eu uso elas. Eu uso mais quando eu vou fazer alguma feijoada, alguma coisa assim, que aí eu preciso de 2 panelas. Mas a panela de pressão, ela tá num local aqui bacana, tá tranquilo, não tá ocupando muito espaço, então eu tenho 2 panelas de pressão. Aqui nessa parte de baixo, eu guardo essas travessinhas assim, ó, de servir. E aí eu utilizei este organizador, na verdade ele é um organizador para tampa de panela. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, vou ver se eu consigo tirar para te mostrar, sem derrubar. Ó, é um organizador para tampa de panela e que eu utilizo muito ele nas minhas organizações, eu gosto bastante dele, que aí eu coloco essas travessinhas mais finas. Deixa eu ajeitar aqui porque caiu aqui. E aí aqui do lado, ó, eu tenho 2 tábuas de carne, que aí é uma tábua de legumes e a outra tábua de churrasco, a tábua do meu marido de churrasco, que ela fica aqui, ó, encostadinha aqui. Deixa eu só colocar de volta aqui a baguncinha que eu fiz. Então é isso. E olha só essas travessinhas, como é fácil de você manusear. Quando você organiza elas assim na vertical, eu consigo acessar, ó, eu consigo pegar qualquer travessa sem ter que mexer na pilha toda. Então essa organização, esses organizadores que você coloca na vertical, eles são bem fáceis por conta disso. Você consegue pegar qualquer peça sem precisar mexer na pilha toda. Aí deixa eu só regular aqui. E aí eu vou falar sobre as panelas, a forma que você organiza as panelas. As panelas, existem várias formas de você estar organizando e tudo vai de acordo com o espaço que você tem. No meu caso aqui, eu destinei este espaço justamente para as panelas e eu gosto de guardá-las com tampa, já com tampa. Porque pra mim fica mais prático, eu tenho um espaço aqui, e então pra mim ficou melhor, que aí eu não tenho necessidade de ficar colocando as tampas em outro lugar. Mas é isso por conta do espaço. Como eu tenho apenas um jogo de panela, pra mim ficou fácil e ficou bem espaçoso aqui, deu certinho pra eu colocar as panelas já com tampa. Dependendo do espaço que você tem aí na sua cozinha, você pode sim guardar as panelas empilhadas, porque dessa forma você vai conseguir guardar mais panelas no seu espaço. Então não tem problema nenhum você guardar as panelas empilhadas. E aí as tampas você pode estar utilizando
um organizador de tampas como esse, ou até mesmo você colocar ele num local, utilizar uma vasilhinha ou algum local para você estar colocando as tampas, ou até mesmo o gavetão, que normalmente às vezes a gente coloca as tampas dentro do gavetão. Tem problema. Bacana também. Você tem que ver conforme o espaço que você tem e aí você vai ter que analisar a funcionalidade. A preferência é de que você coloque na frente, assim, a panela que você mais usa. A panela que você vai estar utilizando no dia a dia. Para você não ter que ficar indo lá no fundo, pegar a pilha toda, para você pegar aquela panela que está ali embaixo. Então, a preferência para você estar organizando suas panelas é você colocar na parte que você consegue acessar mais fácil as panelas que você utiliza no dia a dia. Você pode estar empilhando, né, que aí você está colocando uma panela dentro da outra. Deixa eu ver se consigo mostrar. Assim, ó. Dessa forma. Aí você tira a tampa, ó. E aí você pode estar colocando elas assim, uma dentro da outra. Porque aí você vai conseguir, neste espaço aqui, você vai conseguir guardar mais panelas, tá? E aí você guarda, você pode estar inclusive guardando a primeira com a tampa ou todas as tampas num local só. Vai de acordo com o que você acha mais fácil, tá? Deixa eu voltar aqui no lugar. E aí, uma coisa muito importante que eu quero falar pra você é em relação à quantidade de panelas que você precisa ter aí na sua cozinha. Eu não tô falando que você tem que ter poucas panelas, tá? Não é isso. O que eu preciso te explicar é que se você tá reclamando que a sua cozinha é pequena, que seus armários são pequenos, que suas panelas estão todas amontoadas e que tá difícil esse manuseio, você precisa pegar a panela que tá ali no fundo, às vezes fica difícil achar a panela que tá ali guardada. Isso é um sinal de que tem coisa em excesso aí, tem panela em excesso. Porque se você tem um espaço pequeno, sua casa é pequena e você tem muitos itens que estão amontoados, vai um desapego aí. Porque aí você excedeu a capacidade do seu armário de armazenagem. E aí, o que você precisa fazer é analisar quantas panelas você precisa, quantas panelas você utiliza no seu dia a dia. Porque muitas vezes acontece de você comprar um jogo de panela novo ou ganhar um jogo de panela e aí você fica com dó de jogar a panela velha, a panela antiga, o jogo antigo. Ou às vezes você vai comprando panelas avulsas e aí vai só aumentando a quantidade. Você percebe que a sua panela tá velhinha, já tá meio riscadinha, você vai lá e compra outra. Só que aí você não descarta, você não desapega daquela antiga que estava riscadinha, que você comprou para substituir, mas na hora de você descartar aquela velhinha, você não teve coragem. E aí as panelas elas vão ficando acumuladas ali, ocupando lugar no seu armário. Então por isso que você precisa analisar quantas panelas você realmente utiliza. E aí, depois que você fizer essa seleção, pega panela por panela, analisa, vê quanto tempo faz que você não usa mais aquela panela. Se ela ainda estiver em bom estado, você pode doar. Gente, tem muitas pessoas que precisam, muitas pessoas que não têm nem o básico, né? As panelas, os utensílios. Então você pode estar ajudando essas famílias, pode estar ajudando essas pessoas com aquela panela que está ali paradinha, que faz, sei lá, anos que você não utiliza. Tá? Então faz essa seleção, faz toda essa checagem aí para ver quantas panelas você realmente usa. E aí, algumas panelas grandes, no meu caso aqui eu tenho 2 panelas grandes, às vezes eu quero fazer um almoço maior, uma feijoada, alguma coisa, então eu utilizo
não é com muita frequência. No meu caso aqui, você viu que eu tenho um espaço aqui para aquela panelona grande. Ela tá ali no fundo, não tá amontoada, então tá tranquilo. Mesmo que faz um tempinho que eu não uso aquela panela, ela tá ali, porque eu tenho espaço para ela. Então, se o seu armário tiver espaço que comporte, não tem problema, deixa ela ali. Que aí, o importante é assim, ó, se você fizer um panorama aqui das panelas, você consegue visualizar todas as panelas aqui do armário. O que não pode é ficar aquele amontoado de coisas, amontoado de panelas, aí panelas misturadas com potes. Destina um local só para as panelas. E que também, às vezes você deixa por conta do espaço, você pega, guarda uma panela numa parte do armário, a outra panela tá lá na despensa. Então, reúna todas as panelas que você tem na sua cozinha. Faz essa verificação de quais panelas você realmente usa. Faz o desapego e aí você vai escolher o local que você vai guardar essas panelas, tá ok? Então é isso. Esse vídeo é para você analisar e olha, eu te falo com toda a propriedade de experiência que eu tenho. Muitas vezes, um jogo de panela é suficiente aí na sua casa. Mesmo que você tenha uma família grande com várias pessoas, se você for parar para pensar, quantas bocas o fogão tem? Normalmente aí 4, né? Aí agora a gente tem algumas com 5, 6, mas normalmente quando nós vamos cozinhar a gente não utiliza todas, né? Normalmente, em média, 4 panelas que você utiliza para fazer uma refeição. Então você não precisa ter uma quantidade muito maior que isso. É lógico que conforme o que você for fazer, você utiliza uma panela maior ou menor. Mas em quantidade de panelas, você não tem necessidade de você ter uma quantidade muito grande de panelas. Porque quando você vai fazer a refeição, você utiliza ali aquelas, normalmente sempre aquela quantidade de panelas. Então você tem que adequar o tamanho da panela com a quantidade de comida que você faz, conforme o número de moradores. Mas não tem assim uma necessidade de você ter muitas panelas. Porque aí vai exceder a armazenagem do seu armário e aí vai instalar bagunça aí na sua cozinha. Você não vai conseguir organizar. Porque tudo que está em excesso, a gente não consegue organizar, você não consegue visualizar o que você tem dentro do armário e aí fica muito difícil esse manuseio, porque aí você vai ter que tirar todas as panelas para pegar aquela que está lá no fundo, aí você não vai encontrar aquela panela, você vai ter que mexer em todas para procurar aquele modelo de panela que você está querendo. Fica a dica, analisa aí na sua cozinha a quantidade de panelas que você tem, organiza e vai acompanhando os vídeos porque vai ter bastante dicas de organização. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa a notificação para você ficar sabendo toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.